Pessoal, sempre gostaria de, como eu sempre gosto, na verdade, começar os vídeos lembrando da importância da inscrição, do like, tudo isso ajuda muito o canal. Lembrando também da importância de você compartilhar. Vamos ver se até o final do mês de janeiro a gente consegue atingir a marca dos 30 mil inscritos aqui no canal. E toda vez que cresce o canal, cresce também a nossa reflexão, gostaria muito de agradecer. E em um vídeo recente, me criticaram porque eu agradeço as pessoas, falaram assim, pare de agradecer, isso é estratégia de marketing. Cara, assim, eu tenho que agradecer, só tenho a agradecer pelo canal, porque os comentários é o que ajudam aqui. Então, é, você pode achar que é marketing, na verdade eu acho que é gratidão, porque vocês ajudam muito no crescimento. Eu não teria chegado à marca dos 29 mil inscritos, quase 30 mil, sem a ajuda de vocês, comentários, compartilhamentos, likes. Então, enfim, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, vou continuar agradecendo porque eu sou muito grato. E vocês sabem que está tendo o fórum de Davos, e nesse fórum Bolsonaro não pôde ir e ele precisou enviar alguém no lugar, e enviou Paulo Guedes. Paulo Guedes foi lá para representar Bolsonaro e aparentemente está representando muito bem, falando bobagens e destruindo um pouco mais da imagem internacional que nós tínhamos. Paulo Guedes falou duas coisas e eu gostaria muito de frisar. Falou algumas coisas lá, mas eu gostaria de frisar duas coisas que Paulo Guedes falou. A primeira delas é que o Paulo Guedes disse que o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza. Segundo o ministro da Economia, as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. E assim, Paulo Guedes, ele tem um apelido aqui no Brasil, né, que se você não sabe, de tigrão de pobre e tchutchuca de banqueiro. E quando o Paulo Guedes ele faz esse tipo de comentário em um fórum internacional, ele acaba reforçando ainda mais esse apelido que ele é um tigrão dos mais pobres e um tchutchuca de banqueiro. Porque não são os mais pobres que vão lá e destroem a Amazônia, não são os mais pobres que vão lá e destroem as florestas, destroem o meio ambiente. Primeiro que os mais pobres não têm condições de fazer isso. Tá? A população em si não tem tantas condições de fazer isso. Porque o impacto que um pequeno produtor faz ao destruir o meio ambiente, ao destruir ali uma floresta para plantar é muito pequeno. Quando você compara com o impacto provocado pelas grandes corporações, pelas grandes produções rurais, pelas grandes indústrias que poluem os rios, que poluem as florestas, enfim, que poluem o meio ambiente. Então, ao falar isso, ele, claro, está tirando a responsabilidade das grandes corporações pela destruição que é feita no meio ambiente. E Paulo Guedes ele é um arauto das grandes corporações. E ele joga, na verdade, a culpa. Ele sempre gosta de jogar a culpa nas costas dos mais pobres, como nós vamos ver no outro ponto desse vídeo, quando ele fala que, novamente, que ele defende congelar o salário do funcionalismo público. E isso é bem interessante, né? É sempre a culpa do trabalhador, a culpa do Paulo Guedes é sempre do elo mais fraco e nunca do elo mais forte. E agora, o que aconteceu? Essa refala do Paulo Guedes causou uma enorme revolta aqui no Brasil, muitas pessoas ficaram bravas com ele, muitas pessoas ficaram abismadas com esse tipo de comentário, mas o Al Gore, que foi candidato à presidência dos Estados Unidos, ele perdeu e depois ele iniciou uma grande... ele é um militante, né, pelo meio ambiente, ele respondeu o Al Gore sobre fala de Paulo Guedes. Al Gore disse que desmatar a Amazônia é dar falsas esperanças. Em Davos, o ex-vice-presidente dos Estados Unidos disse que desmatar a Amazônia é dar falsas esperanças aos mais pobres, depois de Guedes dizer que a pior inimiga do meio ambiente é a pobreza. O que o Al Gore falou aqui, vamos ler. Hoje é amplamente entendido que o solo da Amazônia é pobre e que a riqueza dela não está no solo. Dizer para as pessoas, para parte dessas pessoas pobres, que elas vão chegar lá com sonhos, cortar tudo e começar a plantar e terão colheitas por anos e anos é dar falsas esperanças a elas. Não é sustentável. Assim, respostas para a Amazônia, mas não essa. E o Al Gore está correto. O solo da Amazônia é um solo muito pobre, é um solo arenoso, não é um solo propício para a plantação e para grandes produções. Na Amazônia você consegue aqui ou ali, fazendo muito, mas muito manejo do solo, plantar alguma coisa, porque como eu falei, o solo é um solo muito arenoso, ele é um solo pobre em nutrientes. Alguns grandes fazendeiros plantam gado aqui e ali, mas não tem como você fazer grandes plantações. Um dos grandes problemas que o etanol brasileiro tem, o açúcar brasileiro tem no exterior, é justamente a suposta plantação do açúcar, de cana-de-açúcar na Amazônia, mas isso não ocorre. E há uma luta muito grande por parte dos produtores, por parte do agronegócio brasileiro, para desmistificar essa falácia a respeito da plantação
de cana-de-açúcar em território amazônico. Eu tenho esse livro, Estratégias para a Cana do Brasil, que foi escrito pelo professor Marcos Fava Neves, lá da FEA, Faculdade de Economia e Administração de Ribeirão Preto. Fava Neves é uma pessoa de direita, é um grande militante da direita, mas esse livro aqui é interessante, é um dos principais estudos sobre cana-de-açúcar na área. E eu gostaria de mostrar aqui para vocês esse mapinha da produção tá muito ruim, aqui fica um pouco melhor. Então esse aqui é o mapinha da produção de cana-de-açúcar no Brasil. Então está concentrada aqui no centro-oeste, na região do sudeste no centro-oeste e no litoral do nordeste. Há uma grande distância da região amazônica. E por que isso ocorre? Porque o solo amazônico não é um bom solo para a plantação, o algor está correto. E o Paulo Guedes, ele, como eu falei, ele se mostra cada vez mais alguém que não é favorável aos mais pobres. Ele não está nem aí para os mais pobres. Ele faz esse tipo de argumentação, lança esse tipo de fala, uma fala preconceituosa, para defender as grandes corporações. E como eu falei, o Paulo Guedes, ele defendeu também um congelamento dos salários. Paulo Guedes, ele adota toda aquela estratégia do FMI, aquela estratégia primitiva dos neoliberais, uma estratégia de quase 80 anos para a retomada da economia. É uma estratégia pautada em um tripé: redução, encarecimento do crédito, redução dos investimentos públicos e também congelamento e redução dos salários. Essas eram estratégias utilizadas pelo FMI lá atrás para que houvesse um congelamento do consumo, para que o consumo das famílias, para o consumo dos países não aumentassem, assim controlassem a inflação. Alguns países conseguiam até mesmo sair de suas crises. O problema é que esse efeito causava uma bola de neve dentro da economia, porque as pessoas paravam de comprar os produtos, aí o que acontecia? As empresas não tinham lucro e sem o lucro das empresas, o que começa a acontecer? Demissões, e os países entravam em grandes crises, em crises ainda piores. E o Paulo Guedes, ele é o defensor desse modelo arcaico, de um modelo absurdamente primitivo de quase aí 80 anos. É um modelo bastante antigo que nós precisamos rever isso. Nós precisamos trazer os intelectuais da direita, trazer os economistas da esquerda também, para discutir formas novas, alternativas, mas parece que a direita não quer fazer isso. E a grande questão, a luz até pisca quando eu falo de Paulo Guedes, ela não quer brilhar para Paulo Guedes. Esse é um grande problema, porque ninguém quer brilhar para Paulo Guedes, principalmente do tanto preconceito que ele tem com as pessoas mais pobres. Ele é o tigrão dos mais pobres e agora é um tigrão internacional. Ele é o Tiger, né? Agora ele está internacional, então ele é o Tiger dos mais pobres. E Paulo Guedes, ele defende algo que é um filantropismo por parte das empresas privadas. Ele acha que a retomada do crescimento econômico vai vir justamente pelas empresas privadas. Isso dificilmente vai ocorrer, porque para as empresas privadas investirem na contratação de mão de obra é necessário que haja consumo. Hoje, o dono das empresas, estou falando das grandes corporações, ele tem duas formas de obter a sua renda. A primeira delas é pelo chão de fábrica, pela esteira, pela linha de produção da empresa, ou seja, os produtos que a empresa dele produz, ou os serviços que a empresa dele disponibiliza. E a outra forma é com rendimentos e dividendos dos seus investimentos. Hoje, como o capital está muito deslocado para o capital financeiro, que é o capital da financiarização, que ou seja, é o dinheiro gerando dinheiro, esses grandes presidentes, os CEOs, os grandes diretores, eles conseguem ter uma remuneração muito maior via financiarização, via aplicação do seu dinheiro, do que via capital industrial, ou seja, do que linha de montagem. Ou seja, não compensa para essas pessoas investirem nos seus negócios. Para eles compensa muito mais pegar o dinheiro e aplicar no capital, aplicar em bolsas de valores, aplicar em fundos de pensão, esses tipos de investimentos ou esses tipos de aplicação, ao invés de investirem nos seus próprios negócios. Por quê? Porque o dinheiro rende muito mais nesse tipo de aplicação do que fazer um investimento na empresa. Por quê? Porque nós não temos consumo. A única forma das empresas começarem a contratar pessoas é se nós tivermos uma retomada da economia e elas começarem a ter lucro. Se as empresas não tiverem lucro, não adianta, não vai haver filantropia. Não adianta nem mesmo você querer reduzir os encargos trabalhistas, porque as empresas não vão contratar, porque elas precisam ter um aumento de demanda para contratar mais pessoas. O que Paulo Guedes acredita é algo completamente fora da realidade empresarial.
E mesmo algumas notícias falando que o Brasil recebeu muitos investimentos, nós temos que conversar a respeito desses investimentos. Eu vou mostrar para vocês essa reportagem. Brasil foi o quarto país que mais atraiu investimentos em 2019, segundo aponta UNCTAD, deixa eu entrar aqui. Expectativa continua positiva este ano com o programa de privatizações do governo federal. O Brasil voltou a ser o quarto país a mais atrair investimentos diretos estrangeiros. E a expectativa do governo federal é que esse valor continue alto para em 2020. Deixa eu pegar aqui o que significa UNCTAD, para que eu possa traduzir aqui para vocês a sigla. A UNCTAD é a Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento. A grande questão é, esses investimentos vieram para o capital produtivo ou para o capital financeiro. Se você privatiza, você tem um corpo de funcionários e o capital estrangeiro vem e compra essas empresas. Aí o que acontece? Vão contratar mais pessoas? Dificilmente. O que geralmente acontece é uma reestruturação, um enxugamento da mão de obra, um enxugamento da empresa, então demissões. Então, quando vem um capital de fora, compra uma empresa que já existe, você não precisa contratar mais pessoas, tecnicamente, porque aquela empresa já é um negócio existente. Ou, como a Bolsa de Valores, as ações brasileiras estão muito valorizadas, esse capital ele é atraído também para a Bolsa de Valores, ou seja, para o capitalismo financeiro e não para o capitalismo industrial, que é o capitalismo produtivo. Então, mesmo o Brasil tendo sido o quarto país de destino de capitais estrangeiros no ano de 2019, nós precisamos saber para onde foi esse capital. Foi para a produção? Foi para o capitalismo industrial ou foi para o capitalismo financeiro? E como que foi para o capitalismo industrial? Houve aumento na industrialização? Houve aumento, uma expansão dos negócios brasileiros? Houve um aumento da contratação de pessoas? Se nós não tivemos esse aumento, não adianta. E Paulo Guedes falou algo que me deixou muito assustado ainda em Davos. Ele falou que o Uber pretende investir pesado no Brasil agora nos próximos anos. Ou seja, mais precarização do trabalho, mais informalidade, mais trabalho informal, mais trabalho sem carteira assinada. E isso tudo é muito preocupante, porque se nós precisamos retomar a economia, não vai ser com um trabalho informal, não vai ser com um bico de motorista de Uber, não vai ser com um bico de entregador de iFood que nós vamos conseguir retomar a nossa economia. Porque para haver consumo, nós precisamos primeiro ter estabilidade. As pessoas só consomem se elas têm estabilidade e elas têm acesso ao crédito. Se elas não tiverem um emprego que vai pagar ela 5 mil reais esse mês e no próximo mês também vai pagar 5 mil e em março também vai pagar 5 mil, elas não conseguem ter esse tipo de planejamento. Porque se cada mês ela recebe alguma coisa e fica insegura de no mês seguinte eu não sei o quanto que eu vou receber, então elas precisam guardar dinheiro. E ao guardar dinheiro e ao entesourar o dinheiro, elas não gastam. Se as pessoas não gastam, não giram a economia não gira, as empresas não se sentem inclinadas a investir em mão de obra, contratando mais pessoas. E assim, mais pessoas com dinheiro. E aí toda a máquina, a roda econômica começa a girar para cima. Então Paulo Guedes é uma figura bastante perigosa para a República. Perceba que a luz até apagou e não acendeu de novo, porque é de fato complicado. Paulo Guedes é um tigrão dos mais pobres, ele é o tchutchuca dos banqueiros, é o tchutchuca das grandes corporações, e agora só faltava essa, nós temos uma vergonha internacional tão grande num fórum sobre desigualdade, num fórum sobre mudanças climáticas, como é o Fórum de Davos, Paulo Guedes falar que a culpa do desmatamento é das grandes corporações. E depois ele até mesmo quis se explicar, ele falou o seguinte, dessa vez ele explicou, isso é notícia do Valor Econômico, ele explicou melhor o raciocínio. As maiores cobranças ao Brasil vinham justamente de países que já destruíram suas florestas por fome e desconhecimento de seus habitantes em outras épocas ou por ataques às minorias étnicas. Agora falei certo? Perguntou Guedes a interlocutores na saída da reunião. Ou seja, esses países eles já destruíram, então eles têm uma preocupação que o Brasil não destrua o seu meio ambiente. Esse assunto é muito sensível na Europa e existem muitas leis europeias, leis de comércio, para que seja preservado. Várias empresas que exportam café brasileiro, os cafés especiais que praticam aquele chamado fair trade, ou seja, o comércio justo, quando eles vêm para o Brasil verificar as fazendas, verificar se está tudo ok com a plantação de café, eles não olham diretamente o produto, não vão direto para o produto. Primeiro, o que eles vão fazer? Olha, os seus funcionários estão sendo bem tratados, onde eles dormem, o que eles comem, eles têm os equipamentos, as leis ambientais estão sendo cumpridas, você tem reserva legal, os mananciais estão preservados, você tem as APPs, como que está a situação da sua fazenda. Depois de ver tudo isso,
aí sim eles vão e começam a observar o café, se o café tem boa qualidade, se não tem. Porque há uma preocupação e esse é um assunto muito sensível. E nós vimos que no ano de 2019 o desmatamento na Amazônia foi recorde. Será que foi por conta da pobreza que nós tivemos um desmatamento recorde na Amazônia? Possivelmente não, né? Então, Paulo Guedes, faça o favor, faça-me o favor e pare de fazer os brasileiros passarem vergonha com suas palavras no exterior. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo. A luz não acendeu, possivelmente não vai mais acender para Paulo Guedes. E me siga também no Twitter, é @profileo, oficial, e nós temos novidades chegando. Eu vou fazer o Instagram, possivelmente amanhã ou hoje à noite ele já vai estar pronto. Então fique ligado que lá no meu Twitter eu vou dar informação a respeito do Instagram do canal que foi tão pedido por vocês. Até lá!